Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar das espécies de dinossauros mais aterrorizantes que já viveram na Terra. Mesmo estando extintos há milhares de anos, os dinossauros mexem muito com a imaginação humana. Este não é um medo infundado, visto que os dinossauros carnívoros estavam entre os maiores predadores de sua época. E se estivessem vivos hoje, provavelmente estariam no topo da cadeia alimentar e a humanidade sequer teria chegado ao estado evolutivo em que chegou. Conheça os dinossauros mais aterrorizantes que já viveram. Abelisaurus. Mesmo com fósseis escassos que evidenciem características dessa espécie, somente o seu crânio foi encontrado. Assim, os paleontólogos o descrevem como um animal grande, que chegava a medir até 3 metros de altura, com dentes pouco menores que os do T-Rex. Sua altura foi descrita conforme o tamanho do seu crânio, que possuía 85 centímetros. Eles eram animais robustos e bípedes, com pequenas cristas acima de sua cabeça. Acrocanthosaurus. Medindo aproximadamente 12 metros de altura, os animais desse gênero viveram há 125 a 100 milhões de anos atrás. São considerados uma das maiores espécies terópodes que já existiram. Possuem uma longa crista, que é visível desde a sua cabeça até o final de sua cauda. Assim como o Abelisaurus, os Acrocanthosaurus eram bípedes, com braços pequenos, mas com dedos bifurcados e garras afiadas. Allosaurus. Com seus 3 grandes dedos bifurcados, capazes de dilacerar qualquer inimigo à sua frente, esse gênero é caracterizado devido à anatomia assustadora. Pois além das garras, seus longos braços possuem dentes tão afiados, que conseguiam rasgar outros animais ao meio. Eram bípedes, e esse fator era um diferencial, passando aos seus predadores a impressão de que eram ainda maiores. Este era de fato um animal imbatível. O Allosauro foi uma espécie de dinossauro que viveu entre 165 e 145 milhões de anos atrás, no período Jurássico. Fisicamente, este dinossauro era muito parecido com o Tiranossauro Rex. Essa espécie possuía entre 10 e 12 metros de comprimento, podendo chegar a quase 5 metros de altura. Com peso entre 1,5 toneladas e 2 toneladas. Carnotaurus. O significado desse nome científico advém de touro carnívoro, pois sua aparência anatômica remete em partes às de um touro. O Carnotaurus possuía 2 cristas em sua cabeça, semelhantes a chifres. Medindo entre 7,5 metros a 9 metros de comprimento, acredita-se que este imenso predador fosse adaptado para a corrida, podendo chegar a velocidades de até 55 km por hora. Seu peso variava entre 1 e 3 toneladas. Pesquisadores acreditam que esta podia predar animais muito superiores ao seu tamanho como os saurópodes, por exemplo, que podiam chegar a até 20 metros de comprimento. Deinonychus. Com garras enormes, como já indica o seu nome, que em tradução direta do grego significa algo como garras terríveis. E esse nome deve-se ao fato de possuírem uma garra no dedo do meio de seu pé, que se assemelha a uma foice. Para os pesquisadores, este formato poderia ter surgido devido à força utilizada para andar e sustentar todo o seu corpo. Estima-se que este predador pudesse alcançar o tamanho médio de um homem adulto. Baseado nos poucos espécimes completamente adultos, maduros, os Deinonychus podiam chegar aos 3 metros e 40 centímetros de comprimento,
com um comprimento do crânio de 41 centímetros, uma altura das ancas de 87 centímetros e um peso de 73 quilogramas, apesar de haver uma estimativa ainda elevada que aponta para um peso de 100 quilogramas. Dilophosaurus. Essa espécie é uma das mais conhecidas, mesmo que de maneira indireta. Esse animal foi um grande protagonista no filme do Jurassic Park. Morfologicamente, além do seu tamanho, sua outra característica marcante é a presença de cristas duplas em sua cabeça. Os Dilophosaurus viveram há cerca de 205 e 185 milhões, mais especificamente no início do Jurássico. O Dilophosauro foi uma das primeiras grandes espécies de dinossauros predadores, um terópode de tamanho médio, embora pequeno em comparação com algumas das espécies terópodes posteriores. Seu comprimento era de 7 metros e sua altura de 3 metros e seu peso de 400 quilogramas. Giganotosaurus. O Giganotosaurus foi uma das maiores espécies de dinossauros carnívoros. Ele percorreu a atual Argentina durante o final do período Cretáceo, cerca de 99 a 97 milhões de anos atrás. Honrando o nome de sua espécie, esse gênero de dinossauros gigantes foi catalogado com 12 a 13 metros de comprimento, e chegava a aproximadamente 5 metros de altura, e podia pesar quase 14 toneladas. É uma das maiores espécies de animais carnívoros que já habitaram no planeta Terra. Seus dentes afiados, com mais de 20 centímetros, poderiam dilacerar outros predadores ao meio. Somente o crânio de um Giganotosaurus chegava a medir quase 2 metros. Spinosaurus. O Spinosaurus foi o maior de todos os dinossauros carnívoros, maior que o Tyrannosaurus e o Giganotosaurus. Esse animal mede de 12 a 16 metros de comprimento e em torno de 6 metros de altura, e possuía uma crista membranosa em sua lombar, pesando possivelmente até 9 toneladas. Possuíam grandes prolongações espinhais nas vértebras de suas costas, as maiores podendo chegar a 2 metros. Esses prolongamentos, além de recobertos por pele, talvez tivessem alguma musculatura ou quantidade de gordura. Os cientistas cogitam como possíveis funções, independentes, mas não mutuamente exclusivas, dessa vela dorsal, a termorregulação armazenando o calor do Sol, dando-lhe a vantagem de ser mais ágil que os outros répteis, exibição sexual ou para intimidação de rivais, ou ainda uma armação esquelética de uma corcova de gordura similar à de alguns outros animais como touros atuais, que servem para armazenar energia. E suas garras e braços eram totalmente fortes e podem matar facilmente qualquer grande terópode. Ainda se debate se este animal era um bípede ou quadrúpede. Ficamos por aqui, pessoal. Obrigado pela companhia e até a próxima.